Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário de um concurso público. Agora nós vamos trabalhar uma questão cuja banca foi a PUC do Paraná, agora do ano de 2019, para cargo de auditor fiscal da Receita Municipal da Prefeitura de Campo Grande, né? O que a PUC quis exigir nesse concurso para auditor fiscal da Receita Municipal? Bom, percebam que o enunciado já diz: assinale a alternativa correta acerca das normas gerais de direito tributário. Surgirão agora várias alternativas que demandarão um caminhar pela Constituição e pelo CTN. Vamos lá. Primeira alternativa. A alternativa A, ela fala sobre capacidade tributária. Nós temos que ter em mente que competência tributária e capacidade tributária têm caracterizações distintas. A competência tributária é a competência que cada ente federativo possui para instituir o tributo que lhe é afeto pela Constituição Federal. Já a capacidade tributária não é o poder de instituir o tributo, mas é a capacidade que possui o ente federativo, eventualmente, de cobrá-lo ou até mesmo de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Então, portanto, o que está falando a alternativa A? Vamos voltar para a alternativa A. Ela fala que a capacidade tributária ativa compreende funções de natureza administrativa e política, como as funções de arrecadar e fiscalizar tributos, atribuições que igualmente há competência tributária. Então percebam que se equipara a capacidade com a competência, falando que são indelegáveis. Vamos ver o que o artigo 7º do CTN nos diz. Ele diz que a competência tributária é indelegável. A competência, portanto, a competência que cada ente federativo tem de instituir o seu tributo é indelegável. Por exemplo, a União não poderia delegar para o município a competência que lhe é afeta para instituir regras sobre imposto de renda. É indelegável tal competência. No entanto, continua dizendo, salvo as atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Pois bem, nós temos qual caracterização? A competência tributária é indelegável. Mas a capacidade tributária ativa, que é a capacidade de fiscalizar, de arrecadar, de cobrar, esta capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada a um outro ente, como diz o artigo 7º, a uma outra pessoa jurídica de direito pública. Ou seja, nós nos deparamos com uma alternativa que se encontra incorreta. Por quê? Porque a alternativa diz que se equipara a capacidade tributária ativa à competência tributária, considerando ambos como indelegáveis. Portanto, alternativa incorreta. Agora nós vamos para a letra B. E a letra B, ela vem nos trazendo uma questão relativa à competência residual. Essa competência residual, ela encontra-se lá na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 154. O que diz o enunciado? Ele diz que competência residual é aquela que é conferida à União para instituir tributos mediante lei complementar. Outros impostos, além daqueles expressamente autorizados pela Constituição Federal, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados na Constituição. Como eu já havia dito, surge aqui a competência residual. É a competência para criação ou instituição de novos tributos que não estejam na Constituição Federal. Encontra-se a competência residual no artigo 154, inciso 1. O artigo 154, inciso 1, ele já vai começar a nos trazer uma consonância de ideias com a alternativa B. Por quê? O artigo 154 diz que a União poderá instituir.
Vejam que a alternativa B, ela diz que competência residual é aquela que é conferida à União. Portanto, nós estamos em uma consonância até esse momento com o artigo 154, inciso 1. Diz o inciso 1 o seguinte, que poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Então, voltemos para cá. Diz a alternativa B que a competência residual consiste na instituição de outros impostos que não estejam na Constituição Federal, mas que devem ser instituídos por lei complementar. Portanto, a alternativa B vai guardando consonância com o que diz o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Continuando, o inciso 1 diz que, desde que eles sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos tributos discriminados já na Constituição. Voltemos para a letra B. A letra B diz que será competência residual desde que os impostos novos não sejam cumulativos, ou seja, eles têm que ser não cumulativos e não podem ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos tributos que já constem na Constituição Federal. Portanto, fica bastante claro que essa alternativa de letra B, ela se coaduna com o que diz o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, eu afirmo que a alternativa B é a alternativa correta. No entanto, vamos caminhando pelas demais alternativas para nós entendermos por que elas estariam incorretas. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, ela vem falar sobre competência tributária. Como ela fala sobre competência tributária, ela vai novamente nos levar para o CTN e diz assim: competência tributária é o poder de instituir, modificar e extinguir tributos, sendo uma obrigação do ente político competente criar o tributo que lhe foi conferido pela Constituição. Então, nós nos deparamos aqui com o artigo 3º, que ele vem falando sobre competência tributária. E o que é competência tributária de acordo com o artigo 7º? Competência tributária é indelegável e ela diz que, de acordo com o artigo 7º, é diferente de capacidade tributária, que tem por um objetivo a capacidade de cobrar os tributos ou fiscalizá-los. Todavia, o artigo 6º diz que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência plena, ressalvada as limitações contidas na Constituição, tanto federal, dos municípios e leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observado o CTN. Ainda continua dizendo que os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. Portanto, aqui diz o artigo, a alternativa C, que competência tributária é o poder de instituir, modificar ou extinguir tributos, sendo uma obrigação do ente político competente criar o tributo que lhe foi concedido ou conferido pela Constituição. Nós temos aqui uma alternativa incorreta. Letra D. O lançamento tem a finalidade de calcular o montante do tributo devido, de modo que, quando o valor estiver expresso em moeda estrangeira, deverá ser feita a conversão em moeda nacional ao câmbio do dia do ato do lançamento que foi realizado. Quando nós falamos em lançamento, nós começamos a trazer as especificidades que estão constando ali por volta do artigo 139 e seguintes do CTN. Porque nós começamos a trazer análise das questões relativas a crédito tributário. E mais precisamente o lançamento estará disposto no artigo 142 do CTN. E o artigo 142 diz que
compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, ainda determinar a matéria tributável e calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, em sequência, ainda aplicar a penalidade cabível. O artigo 143 ele traz uma menção importante que é a seguinte: salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Então voltemos aqui. Diz que lançamento tem a finalidade de calcular o montante do tributo devido, de modo que quando o valor estiver expresso em moeda estrangeira, deverá ser feita a conversão para a moeda nacional no dia do ato do lançamento. Percebam que o artigo 143, ele diz que, reitero, salvo disposição prevista em lei, disposição contrária, quando o valor estiver expresso em moeda estrangeira, no lançamento será feita a conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador e não do lançamento efetivado. Em sequência, nós vamos para a última alternativa, que é a alternativa D. A alternativa D também nos leva a uma análise no próprio Código Tributário Nacional. Agora nós chegaremos ali por volta do artigo 200, né? Onde nós teremos análise de questões relativas à dívida ativa. O que diz a letra E? Que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção absoluta de certeza e de liquidez, não podendo ser elidida por qualquer prova que o sujeito ativo tenha o interesse de produzir, uma vez que após a inscrição está encerrada a fase de apuração do valor do tributo. Bom, o que diz primeiro o artigo 204 do CTN? Ele diz assim, que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída. Percebam que consta no item de número, na letra E, na alternativa E, que goza de presunção absoluta, porque após o momento da inscrição na dívida ativa, nós não temos mais que falar sobre qualquer tipo de contestação do montante. Só que o parágrafo único do 204 nos diz assim, que a presunção que consta no 204 é uma presunção relativa e pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite. Portanto, voltemos aqui para a alternativa E. Ela diz que a prova, aliás, que a presunção de certeza é absoluta e que não pode ser elidida por qualquer prova, porque uma vez inscrita na dívida ativa, nós não temos mais que falar sobre divergências em relação ao valor devido de tributo. E percebam que o artigo 204 ele é enfático e claro ao dizer que nós temos uma presunção relativa. Nós temos aqui não uma certeza absoluta, mas nós temos uma presunção relativa que pode ser elidida por prova inequívoca. Portanto, novamente, a alternativa E é uma alternativa incorreta. E como eu havia dito, eu reitero, a alternativa B é a alternativa correta, onde nós tínhamos nessa oportunidade menção sobre a competência residual. E diz o artigo 154, inciso 1, que embasa essa resposta, que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que os impostos não sejam cumulativos e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprio dos tributos que já existem na Constituição. Desta maneira, esta questão ela tem a alternativa correta, letra B.
Música